E aí, pessoal do Boteco, hoje eu vou explicar por que o GP da Turquia não foi daqueles em que os pilotos mostraram se eles são bons ou não na chuva. Foi um GP mais de saber qual a temperatura certa dos pneus. Não entendeu nada? Bom, vem comigo, eu vou respondendo as perguntas que o pessoal me mandou lá no Instagram e aí vou contando toda essa história para vocês. Quem quiser participar da próxima, é só mandar as perguntas lá no F1 Live. E aí, pessoal, preparados para mais um Ju Responde? Esse é o Ju Responde de uma corrida super especial, né? A corrida do heptacampeonato do Lewis Hamilton e uma aula do Lewis Hamilton, uma aula que provavelmente ele não vai conseguir repetir. E eu vou explicar isso nas perguntas. Eu vou explicar pouco a pouco, pergunta a pergunta, porque não é uma corrida tão fácil de explicar e vocês mandaram várias e várias perguntas. Muito bem colocadas as perguntas, porque era bem esse tipo de dúvida mesmo que essa corrida da Turquia gerou, muito em função, é claro, do asfalto completamente diferente nessa pista de Istambul. A primeira pergunta que eu escolhi, que é do Gustavo, que é a pergunta que não quer calar, eu vou começar daí e daí eu vou tentando explicar o que aconteceu no domingo e por que essa vitória do Hamilton é tão especial. Então a pergunta é por que os pneus intermediários mais usados, quanto mais usados eles estavam, melhor, foram bem melhores do que os novos, mesmo sem água. É aí que essa pergunta é muito boa do Gustavo, porque essa é a chave de toda a corrida. Essa corrida foi muito diferente porque não foi uma corrida de pista molhada em que pilotos de pista molhada fizeram a diferença. Como você faz a diferença quando a pista está molhada? Você busca aonde está a aderência, geralmente fora da trajetória. Com a sua sensibilidade você sente aonde que é melhor colocar os seus pneus, onde é melhor você pisar para você não escorregar. Nessa pista na Turquia, não tinha nenhum lugar onde a aderência estava melhor. A aderência era muito ruim na pista inteira. O grande segredo foi descobrir que a temperatura dos seus pneus, ela que ia te dar uma condição de você acelerar mais ou acelerar menos. E por que os pneus intermediários foram os pneus tão bons? Porque da metade para o fim da corrida já dava para colocar slick, a pista não estava molhada, como você disse, Gustavo, a pista não tinha tanta água, só nas últimas duas curvas, então dava para colocar slick. O tempo que eles estavam fazendo era o tempo de crossover, que é o que os engenheiros veem para colocar slick, mas o problema do pneu slick é que a janela de funcionamento, a janela de temperatura de funcionamento dos pneus é mais alta do que a janela do intermediário e do pneu de chuva. Então, se eles trocassem para um pneu slick, esse pneu slick eles não teriam nenhuma aderência, porque eles não estavam conseguindo colocar temperatura no pneu. Esse foi um problema mesmo antes da chuva, e é um problema relacionado à superfície, ao asfalto. Então, quem parasse para trocar os pneus iria escorregar. Quem ficasse com os pneus intermediários e gastasse esses pneus intermediários a ponto deles quase virarem um slick, eles conseguiriam manter a temperatura num nível melhor para lidar com a aderência daquela pista, da superfície no GP da Turquia. O que nos leva à segunda pergunta, que é a pergunta do Cauã, que é justamente sobre a superfície. O asfalto, né? O Cauã pergunta: você acha que esse erro na pista da Turquia pode gerar regras de tratamento de pista pré-corrida? Bom, Cauã, foi um erro, não foi um erro? Isso é uma coisa muito única, o que aconteceu no GP da Turquia. Tem tudo a ver com o coronavírus. Vou chegar lá no coronavírus, sim, eu vou chegar lá. Por causa dessas pistas que entraram no calendário, né? Entraram no final de agosto, se não me engano, no calendário, a Liberty fez uma promoção para conseguir colocar essas pistas no calendário. Falou: olha, Portimão, Mugello, tal, o que vocês precisarem mudar, a gente paga, né, para atualizar, com medo de que a Fórmula 1 fosse numa pista que não tivesse com condições de receber a categoria.
em Portimão e em Istambul falaram, tudo bem, a gente precisa recapear a pista. E foi tudo, teve pouco tempo para fazer as coisas e no final das contas essa pista da Turquia foi recapeada com 10 dias para a corrida, não foi usada para mais nada, né, o que ajudaria a dar uma emborrachada. Tem também o fator da temperatura. Eles escolheram um asfalto um pouco mais liso, o que não seria um problema. Não seria um problema se a Fórmula 1 fosse o ano que vem para a Turquia, por exemplo. Mas foi tudo feito muito em cima, o asfalto novo, ele, por conta de todas as reações químicas, óleo começa a sair da pista, num asfalto novo, ele tem que maturar um pouco e não deu tempo para isso acontecer. A gente teve também as temperaturas mais baixas, que já vão diminuir o grau de aderência, e no final a chuva para completar todo esse cenário. Então foi uma coisa muito, muito única o que aconteceu no GP da Turquia, mas eu imagino, né, Cauã, que a Liberty não vai fazer esse tipo de promoção aí de novo, se tiver que ter outras pistas entrando no calendário do ano que vem por conta do coronavírus ou por qualquer outra situação. A pergunta do Thiago agora: por que a Racing Point chamou o Stroll para a troca de pneus e permaneceu com o Pérez na pista? O Stroll, quando teve aquele safety car virtual do Giovinazzi, ele tinha 6 ou 8 segundos de vantagem para o Pérez e mais ainda para o Verstappen. E daí ele começou a perder rendimento. A partir da volta ali de 15 a 20, ele começou a perder muito rendimento. E a equipe não sabia por que ele estava perdendo rendimento, e nem ele. Ele entendeu que era por conta do pneu. Ele falou, acho que meu pneu acabou, tenho que trocar o pneu. Nisso, o Charles Leclerc já tinha feito a parada dele e estava voando na pista, indicando que um pneu novo, teoricamente, seria bom. Então, a equipe decidiu chamar o Stroll. Só depois que eles perceberam, depois que eu digo, só na segunda-feira eles perceberam que tinha quebrado uma parte de baixo da asa dianteira dele, passou por cima de alguma coisa, algo do tipo, que ele não percebeu, e isso estava atrapalhando a aerodinâmica da parte da frente do carro, atrapalhando também os pneus por conta disso, e por isso que ele estava perdendo rendimento, não era por conta dos pneus. Então, provavelmente ele não ganharia a corrida porque a queda no rendimento dele tinha sido muito forte. E continuou, depois que ele trocou o pneu, também explica, né? Porque depois que ele trocou o pneu, o ritmo continuou muito fraco. Então ele não ganharia a corrida por conta disso. Talvez não ganharia a corrida de qualquer jeito, porque o pneu do Lewis Hamilton acendeu de uma hora para outra. Eu vou explicar isso para vocês. Mas é uma pena que a corrida do Stroll tenha acabado desse jeito, e não foi por culpa dele e não foi por culpa da estratégia da equipe, né? A equipe fez o máximo que eles podiam com as informações que eles tinham em mãos. O Rodrigo perguntando de outro piloto que poderia ter ganhado a corrida, mas não ganhou, né? Por que o Verstappen teve tanta dificuldade na pista? Eu achei que ele levaria essa numa boa, muita gente achou, né? Em relação ao Verstappen, são duas coisas. Primeiro, que a Red Bull é um carro que tem uma janela de operação muito curta, muito estreita, melhor dizendo, e geralmente o Max Verstappen, geralmente não, né? Sempre o Max Verstappen consegue colocar o carro nessa janelinha por mais tempo do que o Alex Albon consegue, e essa é a grande diferença entre eles dois. Mas dentro de todas essas complicações do asfalto na Turquia, era mais difícil colocar e manter o carro nessa janela. Ele conseguiu em alguns momentos, né? Teve uma hora que ele era 2 segundos mais rápido do que qualquer um na pista, do nada ele rodou, né? Perdeu o controle do carro. Então teve isso do carro ser um carro difícil. Aconteceu a mesma coisa com o Albon também. E também o Max faltou um pouco de experiência ali, de ler o que era essa corrida, né? Ele tentou forçar muito o ritmo quando ele estava atrás do Pérez, e ele saiu da pista, saiu do traçado da pista naquele momento da corrida, ele ia rodar porque não tinha aderência. Então faltou um pouco de experiência para o Max, mas, né, obviamente ele é novo, dá para aprender, e velocidade ele tem de sobra. Mais uma corrida que escapou um pouco das mãos dele, mas
é da vida, né? Às vezes ele pilota com muita intuição e às vezes falta um pouco pensar um pouquinho. E o que nos leva à corrida do Lewis Hamilton, né? A Carol perguntando: o que aconteceu com a Mercedes na classificação e na corrida? Eu tô perdida até agora. Tenho certeza, Carol, que muita gente está perdida até agora também. O carro da Mercedes ele é muito bom e ele foi desenvolvendo-se ao longo do tempo, desde 2017, quando teve uma mudança importante nas asas dianteira e traseira e tal. E o carro era meio complicado no começo e tendia a superaquecer os pneus. E eles foram resolvendo isso ao longo do tempo, porque a tendência numa corrida normal é você ter problema de superaquecimento de pneu. Então ele é um carro que joga menos energia no pneu. E por conta de tudo isso que eu expliquei, fica claro por que eles foram tão mal na classificação, né? Especialmente na classificação, tendo uma ou duas voltas no pneu, simplesmente não dava tempo deles colocarem energia no pneu da maneira correta. Então, por isso que eles foram tão lentos na classificação. Aí na corrida, a partir do momento que o Lewis Hamilton limpa o graining dele, ele tem aquela fase muito difícil atrás do Sebastian Vettel. E o Sebastian Vettel consegue escapar um pouco e ele consegue fazer volta atrás de volta no ritmo que ele pode, o pneu começa a entrar na temperatura certa. Porque agora o pneu de alguns já estava superaquecendo, porque já não tinha mais tanta água, já estava um pouquinho de mais aderência, por conta dos carros passando, né, dando volta atrás de volta, vai emborrachando um pouquinho mais. E aí a corrida veio para as mãos dele. Ele pensou: peraí, eu não vou parar, agora esse pneu está dando certo e agora eu vou até o final com esse pneu. E ali que ele construiu a vitória impressionante que ele teve, porque de estar completamente perdido lá pela volta 30, 35, na volta 58 ele ganhou a corrida com 31 segundos de vantagem. Então, embora o Pérez tenha percebido a mesma coisa que ele e o Pérez são dois pilotos especialistas no pneu Pirelli, o que o Hamilton conseguiu fazer no espaço de 20 voltas, da volta 34 à volta 58, da 34 ele estava atrás do Pérez, 5 segundos atrás do Pérez, e na 58 ele estava 31 na frente. Então isso que foi a grandeza da corrida do Lewis Hamilton. O Iago perguntando também sobre o Hamilton, se é impressão minha ou o Lewis não parece ter a mesma paixão pela Fórmula 1 que o Vettel e outros pilotos têm. Bom, Iago, entrevistando o Hamilton já há 9 anos, mais nos últimos anos, eu tenho notado que ele para ele a Fórmula 1 é uma paixão ainda, mas é uma paixão e uma plataforma. O Hamilton sempre precisou de um rival muito forte para ele, ou às vezes dentro dele mesmo, criar uma rivalidade para ele ir muito bem na corrida seguinte. Então ele ia mal numa corrida, dificilmente você tem na carreira do Hamilton 2 corridas seguidas que ele vai mal. Ele sempre vai numa mal e a outra responde. E ele passou a não ter a quem responder, né? A coisa começou a ficar um pouco fácil demais para ele, vamos dizer assim. E aí ele começou a olhar para fora, quais são os desafios que ele pode ver fora da Fórmula 1. E a Fórmula 1 hoje é mais uma plataforma para ele do que o fim. É mais um meio do que o fim. Então talvez venha daí essa impressão que você tem, que ele ganha os 7 títulos mundiais, ele sela o heptacampeonato e fala de outra coisa, né? Realmente, porque é uma plataforma para algo que ele quer alcançar fora da Fórmula 1, mas eu não acredito que ele não goste mais da Fórmula 1, que não seja uma paixão para ele, mas eu acho que tem algo além disso. A Lu perguntando rapidinho, vou tentar explicar isso rapidinho, como é definida a ordem do grid com tantas punições. Eu acho, primeiro tem uma coisa, Lu, se mais de 15 punições é fundo do grid, aí é outra história, fundo do grid, não importa o que aconteça. Aí se é menos de 15 posições, eu acho que você está se referindo ao que aconteceu com os pilotos da McLaren, né? Depende de quem foi punido primeiro. Então, no caso, Carlos Sainz foi punido primeiro, ele estava em 13º, 3 posições ele levou, 13º, 16º. Aí o grid é rearranjado com ele em 16º. Daí teve a punição do Norris.
Norris levou 5 de 11º para 16º. Então não importa se o Sainz tinha ficado em 16º antes. O grid é fechado de novo e a segunda punição é aplicada depois. Então, por isso que o Norris acabou ficando atrás do Carlos Sainz. O Carlos Sainz acabou perdendo só 2 posições no grid. Então é isso, espero que tenha ficado claro toda essa confusão e eu volto na semana que vem. Na semana que vem não, daqui 2 semanas, GP do Bahrein com mais um Ju Responde.